Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Fino Trato. E eu tenho aqui em nossos estúdios Daniel Veiga. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Mara? O Daniel, ele é formado em administração de empresas, com pós em marketing, formado pelo Mackenzie, com pós em marketing na FAAP e também fez a Escola Pan-Americana de Artes, é isso? Isso mesmo. E é sócio da Marília Veiga Interiores e vai nos contar um pouquinho hoje desse universo do que é o design de interiores, toda a parte de talvez arquitetura, design, urbanismo, enfim, vai nos esclarecer algumas dúvidas. Cabe ressaltar que o Daniel também é vice-presidente do BNI Atitude há 4 anos, é isso? Isso mesmo, eu sou um dos fundadores do Grupo Atitude. Um dos fundadores. O BNI, como todos sabem, é a maior e mais bem-sucedida rede de business e networking do mundo. Estamos presentes em 55 países há 29 anos. Mas isso nós vamos contar depois. Vamos falar um pouquinho de design de interiores. Daniel, me explica um pouquinho essa questão de design de interiores, decoração, qual a diferença, me explica esses conceitos. Nós queremos saber e dividir com o nosso público esses conceitos. Bem, Mara, na verdade é muito engraçado porque todo mundo pergunta, essa é uma questão que se você entrar na internet, no Google, você vai ver que tem mais de 10 páginas perguntando qual que é a diferença entre design de interiores e decoração. Na verdade, a palavra design de interiores, ela é uma palavra mais recente, né, o termo, vamos chamar assim, e eu acho que ele é o mais adequado, porque a decoração, ela é uma das fases do processo, seria, vamos dizer, a finalização. O que eu entendo de decoração? É a parte mais de adorno, então seria os quadros, os vasos, objetos, de repente algum detalhe que se coloca no ambiente. Mas para você chegar nessa fase, você tem todo um estudo do espaço, de iluminação, de fluxo, de proporção, que isso que é o design de interiores mesmo, é você estudar esse espaço como um todo e adequar ele melhor para o uso da pessoa ou para a função dele, seja uma residência, seja um espaço comercial, seja um restaurante. Então, eu acho que design de interiores ele é um termo mais amplo que realmente abrange a profissão. Ou seja, nossa, perfeita a sua colocação, porque ele engloba a decoração. A decoração é apenas uma parte, não sei se pequena, mas uma parte desse processo. Porque o que a gente observa, não é, Daniel, que muitas vezes o ambiente, a questão da luz, a decoração não casa com o ambiente. Questão de luz, como você falou, uma coisa muito importante que está sendo muito valorizada hoje, que é a questão do fluxo, né? O fluxo nesse ambiente, seja na nossa residência, ou seja também em questões de trabalho. São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, e aqui é um local muito corporativo, onde tem muitas empresas. Sim. E que cada vez mais buscam essa questão do design. Me explica um pouquinho, a gente estava conversando em off, você estava falando a questão da linguagem que essa empresa vai transmitir. Eu acho assim, uma coisa que é fácil de perceber, se você vai no shopping nos últimos 10 anos, existe aliás, eu sou da área de marketing, né? Então tem um casamento entre o marketing e o design interiores. Todas as lojas mudaram, elas se preocupam hoje com a iluminação, elas se preocupam com o bem-estar da pessoa dentro do espaço, até com o cheiro, porque você tem que se sentir bem no espaço. Então você pega uma empresa, por exemplo, uma agência de publicidade, que tem que demonstrar que ela é criativa, que ela é inovadora, o espaço dela, comercial, o escritório, ele tem que mostrar isso também para a pessoa que visita. Então, não adianta você chegar lá e ser um espaço careta, você fala, peraí, vou contratar essa empresa. Ao mesmo tempo, o escritório de advocacia, talvez ele tenha que ser um pouco mais sério. Ele não precisa ser careta, mas ele tem que transmitir isso. Então, o design de interiores, ele realmente faz parte da vida da empresa. Então, assim, ele está muito ligado com a cultura e além do bem-estar da função, de você ter uma mesa para trabalhar na altura adequada, de você ter uma iluminação, por exemplo, você tem um espaço muito escuro, é horrível para trabalhar. Sim. Você tem um espaço muito claro, também não é bom para trabalhar. Então você tem que ter toda essa parte, a logística de elétrica, a parte de rede, de lógica, então tudo isso engloba o design de interiores. Um campo vasto, não é, Daniel? Muito. Um campo bastante vasto. Quando você estava falando, o Daniel estava nos falando a respeito da loja, de shopping, essa parte mulher entende bastante, né? Essa questão do se sentir, eu acho que poderíamos também dizer, todo esse processo faz com que a gente possa se sentir acolhido ou não. Você falou uma coisa que hoje é muito perceptível em lojas, a questão até do cheiro, não é? Você entra naquele ambiente, aquela questão da limpeza do cheiro, a iluminação, a maneira como os móveis estão colocados. Se aquilo é aconchegante, aquilo pode ser no seu
sei lá que nome melhor dizer, talvez na sua psique, no seu psiquismo, como quase uma extensão da sua casa ou do local ou da casa que você deseja. E aquilo te atrai para a compra. Com certeza. Né? É uma linguagem subliminar que nos leva, que nos inclina a fechar e fazer essa compra ou não. Não é? Sim. Claro que passa pelo bom atendimento, etc, etc. Mas essa questão são as primeiras sinalizações que nós temos de um ambiente. E isso também para a nossa casa. Nos conte um pouquinho como essa questão afeta na qualidade, falando um pouquinho tanto da parte corporativa, né, de escritórios, consultórios, né, consultórios, isso é muito perceptível. É inaceitável uma pessoa ir a um consultório na área de saúde, encontrar esse local escuro, sujo, com móveis que não acolhem essa pessoa, duros, frios, não é? Uhum. E de repente o oposto também é verdadeiro, se sente acolhido, se solta, isso predispõe à cura, nós sabemos disso, mas o Daniel vai nos contar melhor como essa questão em termos de qualidade de vida, os impactos que isso tem na nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia. Eu adoro esse tema, que a nossa vida é nosso dia a dia. E é uma coisa muito importante até que a gente fala quando a gente está projetando espaço para um cliente novo, é sempre ele nos contar como é o cotidiano dele. É importante viver o cotidiano. Às vezes a pessoa tem um quarto, é muito engraçado isso, tem um quarto, eu quero fazer um quarto de visita. Mas eu falo, quantas vezes você recebe visita num ano? Uma vez por ano. Mas vai fazer um quarto para uma vez por ano? A qualidade de vida que você tinha falado, eu acho que é o seguinte, a nossa casa é uma extensão da gente. Então você passa um tempo no trabalho e um tempo na sua casa. Pega uma cidade como a nossa, São Paulo, que é uma cidade que é barulhenta, é uma cidade que de certa forma é agressiva, né? Para não falar violenta, que o pessoal sempre fala que é violenta, mas ela é agressiva com a gente. Então a nossa casa é o nosso porto seguro. Primeira coisa, bagunça é uma coisa que visualmente incomoda. Então se você chegou na sua casa, ela está toda bagunçada, você vai se desorganizar. Agora, se você tem tudo organizado, vamos pegar a mulher ou homem, as roupas estão todas alocadas na forma correta, você encontra a sua camisa, sua calça, o homem que usa gravata, na parte da cozinha, os pratos, as panelas estão todas arrumadas. Se você curte um home theater e o seu home theater tem espaço para os filmes, o teu sofá ele é adequado ao seu tamanho. Por exemplo, eu tenho 1,78 m, a minha esposa tem 1,65 m, então a gente tem algumas coisas em casa que tem que estudar para ela e para mim, porque a ergonomia é diferente do corpo. Então, com certeza. Tudo isso a gente estuda. Então, você viver bons momentos na sua casa, por exemplo, eu tenho clientes que trabalham muito, eles são do comércio. Foi muito engraçado, eles pediram para a gente camas confortáveis. Por quê? Porque eles falam, a gente trabalha demais e é muito importante a gente dormir bem. Então, tudo isso, logicamente que o espaço tem aquela questão quando a pessoa vê uma foto, ai que bonito o trabalho de vocês, é uma coisa estética, visualmente é bonito, mas tem um lado por trás que é o conforto. Então, se você assistir um filme durante 2 horas na sua casa, gostoso você estar no sofá, relaxado com a sua família, se sentindo bem. Mesma coisa, você vai ter um jantar, a cadeira é adequada, a mesa é na altura certa, você tem um buffet onde tem os seus pratos, seus talheres. Isso é qualidade de vida. É você otimizar o seu tempo na sua casa, vivendo mesmo, né? A gente até brinca que, senão, sabe, se tá aquela bagunça, você não encontra roupa, você vai sair, você tá atrasado para trabalhar. Aí tem o quarto do filho com os brinquedos todos jogados. Se você tem isso organizado e bonito, a vida fica melhor, não tem como negar. Não tem como negar, em hipótese alguma. E como você estava dizendo, eu tenho uma premissa, vamos dizer assim, que tudo começa dentro de nossa casa, na família. Eu acho que é a célula, no sentido de você vai levar a sua vida, o seu trabalho vão ser extensão daquilo que você tem dentro da sua casa. Eu não estou dizendo só em termos estéticos, mas aí envolve a questão da paz. As coisas estão interrelacionadas, não são excludentes. É impossível, eu entendo, que uma pessoa se sente bem num local sujo, desorganizado, existem situações que são, a pessoas em condições financeiras de simplicidade, é uma coisa, relaxa é outra. E é até importante dizer que o design de interiores não é uma coisa luxo. Isso é muito importante dizer. É funcional. Na verdade, você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é entender a pessoa e entender o espaço. Então, para que serve esse espaço? Vamos pegar, sei lá, por exemplo, um quarto. Então é um quarto de um casal. O que esse casal faz? O marido gosta de ler à noite e a mulher gosta de dormir cedo. Então vamos fazer uma luminária para o marido. Vamos projetar um interruptor do lado da cama para, se você quiser dormir, você desligar a luz e não ter que levantar. Mas independente do móvel, do nível, vamos dizer, ele pode ser para todo mundo. É como você se vestir. Você tem roupas de grife, como você encontra roupas bom custo-benefício. A questão toda é você se planejar e organizar da melhor forma possível isso. Então, eu acho que isso que é a essência
do trabalho. Daniel, agora, assim, você já explicou bastante, mas assim, qual é a grande diferencial em se contratar, a grande vantagem em se contratar um profissional? Os erros mais comuns, nos esmiuce um pouquinho, que as pessoas tentam, às vezes, erros que as pessoas tentam fazer sozinhas. Nos elucide um pouquinho sobre isso, por gentileza. Perfeito. Na verdade, eu acho assim, existe aquele ditado que fala cada macaco no seu galho. De Né? acordo, Então, de acordo. é uma coisa comum. Então, o que eu acho que as pessoas têm que entender é que tem os profissionais. Então, por exemplo, o erro mais comum das pessoas, elas acharem que elas podem fazer sozinhas. Quando você pega um espaço, se você entrar no nosso site e ver uma foto, ele foi pensado desde a concepção, desde o início. Desde a planta, a gente olha qual que é o material que vai ser usado, o tamanho do sofá, como que vai ser a iluminação, como são os revestimentos, e aí você vai avançando para isso. Você vai indo no detalhe, até qual que é a altura do rodapé, a cor da almofada. Então, tudo é pensado. Quando você faz isso sozinho, você pode errar. Então, por quê? Porque as pessoas, elas normalmente pegam coisas aleatórias. Então, ela vê um sofá, de repente, que está num preço mais convidativo, fala, nossa, esse sofá está barato, eu vou comprar. Só que, de repente, ele é o tamanho maior. Aí você põe um sofá na sua sala, ele vai ficar gigante, a tua sala vai ficar pequena. E aí não tem conserto. Tem duas opções. Ou você vende o sofá, ou você convive com ele dessa forma. A mesma coisa que você pegar um profissional que seja, sei lá, vamos ver, você vai querer fazer um cabeleireiro. É a mesma coisa, se você quiser fazer um cabelo bonito, você vai no cabeleireiro, ele tem toda a técnica, tem todo o equipamento, tem todo o ferramental, tem toda a equipe. Se você vai fazer sozinho a sua casa, por isso que tem que ter um profissional. Contratando um profissional, você não erra. A vantagem é essa. Então você não gasta dinheiro errado. Eu acho que essa é a grande vantagem. Quais são os erros mais comuns? Móveis fora de proporção. Então o móvel, ele é como a roupa. Se você põe uma calça muito justa, vai ficar feia. Se você botar uma calça muito larga, vai ficar feia também. Então você tem que comprar um móvel que ele sirva para aquele espaço, que você consiga trafegar no espaço de uma área de circulação, que ele seja adequado. Você vai ter uma mesa, você vai ter um sofá, você vai ter uma mesa lateral. Então tudo isso é estudado. Existem tamanhos padrões. Então tem um tamanho para uma cadeira, existe um tamanho para um sofá. E logicamente você tem que respeitar isso. Então esse é um dos erros. Outro erro comum é a pessoa entulhar de coisa. Esse é comum. Então a pessoa fala, eu quero uma casa que tenha minhas memórias, né, minhas fotos de viagem. Aí ela pega um monte de coisa aleatória e coloca tudo. Também vai ficar bagunçado visualmente. O que ela tem que fazer? Ela pega uma peça ou outra. Eu sempre digo uma coisa, menos é mais. Se você tem uma peça e dá importância a essa peça, ela é valorizada. Quando você coloca ela junto com muita coisa, ela perde o valor. Então, eu acho que esses dois erros são, assim, é o que a gente mais vê. Né? E muitas vezes o cliente que procura a gente até brinca que é um cliente na UTI, é aquele cliente que ele começou sozinho e no meio ele viu que era difícil fazer. E realmente é. É difícil. Porque são muitos detalhes, são muitos fatores que você tem que considerar. Então, sabe, você vai combinar a cor, o tecido, o material, a ergonomia, e aí no meio da coisa você acaba se perdendo. Com certeza. Daniel, só um comentário dentro disso que você colocou. Quando quando vinha o meu apartamento aqui em São Paulo, eu não tinha essa noção. Eu sou habituada a espaços grandes, que no interior nós temos espaços grandes. A última coisa que eu pensei foi o tamanho dos móveis. E eu sou uma pessoa muito assim, gosto não sou, paciência não é a minha melhor qualidade, digamos assim. Eu saí e um dia eu comprei tudo. Os móveis, parte de louça, etc, etc. E mandei entregar. Eu gostei, comprei e mandei entregar. Muito bem. Quando chegou no apartamento, ficou completamente fora de proporção. Ou seja, como eu não tinha esse problema em outros locais, em São Paulo os espaços são menores. Sim, cada vez mais. Conclusão, eu tive que trocar, pedir para, sabe, metade do que eu havia comprado. Quer dizer, já faz algum tempo isso, claro que hoje a gente aprende, já faz algum tempo, mas foi uma decepção tão grande que eu aprendi para outros espaços, consultório, etc. Eu chamei uma pessoa especializada, um profissional, que me orientou em questão de tamanho, medidas na planta do local, desde o acabamento, etc. Então, assim, é algo que parece que não, mas a gente se empolga às vezes com alguns móveis, ou com, enfim, com um determinado, e esquece. A mulher, eu acho que não sei, tem essa... Não, acontece com o homem também. Eu acho que a mulher assume, essa é a diferença. Pode ser, o homem talvez seja mais teimoso. O que eu acho que é o problema, na verdade, é essa questão do aleatório. No nosso trabalho, nada é aleatório. Teve um planejamento por trás. Então, se a gente está comprando tal móvel, é porque ele cabe no projeto, ele foi pensado. Se você compra tudo sozinho,
Às vezes até as peças, individualmente, elas são bonitas. Mas elas não conversam entre si. Elas não conversam entre si, é por aí. Não é? Elas não conversam, fica isso é bonito, esse outro objeto é bonito, esse móvel é bonito, mas eles não têm aquele todo que tem a linguagem que vai transparecer, né, que vai demonstrar a personalidade dos proprietários, das pessoas que vivem nesse local, porque tudo isso é feito para o nosso bem-estar, não é? Para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida no dia a dia. Eu acredito muito nessa premissa, o dia a dia. A Marília fala assim, até que tem 3 coisas muito importantes no nosso trabalho. A primeira coisa é a identidade. Então, o espaço, ele tem que ter, de alguma forma, uma identidade com o morador que vai usar. Com certeza. Né? A segunda coisa que é super importante é aconchego. A gente gosta de um bom desenho, né? O design, como as pessoas falam, a gente gosta de um móvel bonito, mas se ele não for aconchegante, acolhedor, se você não se sentir bem, não vale nada. Então é importante você ter a identidade, o aconchego e é muito importante as sensações. Então a própria iluminação, que hoje em dia a gente usa muito automação, ela faz isso. Às vezes você tem uma luz mais forte, você põe uma luz um pouquinho mais fraca, ele já te dá outra sensação. Sim, você relaxa. Você relaxa, você vai para aquilo que o momento pede. Exatamente. Aquilo que o momento pede. Gente, eu quero mostrar para vocês, olha que bárbaro, esse livro, esse book que eu ganhei da Marília Veiga, no caso da empresa da qual o Daniel é sócio-diretor, Marília Veiga Interiores. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que maravilha. O Daniel vai voltar para nos mostrar imagens de trabalhos realizados, alguns cases. Nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado. Minha vontade é ficar mostrando todos esses cases, todos esses espaços. Mas nós vamos mostrar isso com calma, eu prometo para vocês. Você volta, não volta? Volto, lógico. Super obrigada pelo presente. Mais uma vez eu deixo aqui. Marília Veiga Interiores é o nome da empresa, da qual o Daniel é sócio-diretor. A Marília Veiga Interiores está no mercado há 30 anos. Isso é muito importante dizer, ou seja, uma empresa de sucesso, de credibilidade, não é? Que construiu a sua credibilidade. Algum comentário, algum espaço que você queira mostrar aqui? Na verdade, eu acho assim, se vocês quiserem realmente conhecer o trabalho, a gente tem muito projeto. Acho que o site é um canal legal porque tem bastante foto, que é o www.mariliaveiga.com.br. Ali você tem diversos casos de espaços residenciais, comerciais, a gente atua também em empreendimento imobiliário, que são os apartamentos decorados, então ali eu acho que a pessoa vai conseguir se inspirar, navegar e achar bastante do trabalho, e tem o blog, contato, porque é um mundo bem gostoso. www.mariliaveigainteriores? Não, mariliaveiga.com.br. www.mariliaveiga.com.br. Nossa entrevista está chegando ao final. Mais uma vez eu quero lembrar e agradecer ao BNI, que é um dos colaboradores do nosso programa, que o BNI é a maior e mais bem-sucedida rede de business networking do mundo. Estamos presentes em 55 países há 29 anos. Também podemos falar em credibilidade. E o Daniel é vice-presidente do grupo BNI Atitude, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, é isso? Isso mesmo. A gente se reúne toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, no Hotel Feller. O BNI Atitude foi o 3º grupo criado aqui no Brasil, com muito sucesso. E tem sido muito importante para a Marília Veiga essa parceria com o BNI. Porque o network é uma coisa que todo mundo sabe que funciona, mas no BNI a gente faz de maneira profissional. Nós temos uma metodologia, não é? Que ela realmente tem como mensurar esses números. Sim. É toda uma metodologia criada há aproximadamente 30 anos, com base no nosso headquarter em Los Angeles, na Califórnia. Mais uma vez eu deixo para vocês essa imagem maravilhosa da Marília Veiga. Um beijo, Marília Veiga. Espero contar com você aqui conosco em uma outra oportunidade. Daniel, mais uma vez obrigada e até a próxima. Imagina, Maria, eu que agradeço o convite. Esse primeiro bloco chega ao final e a gente volta já já.